né? Na greve dos caminhoneiros, de fato, foi uma coisa que nos tirou o sono, mas esse desafio do Covid também está andando pelo mesmo caminho. A gente não havia percebido como um todo. Eu venho avisando desde janeiro, a nossa turma lá no conselho, olha, pessoal, a coisa vai complicar. Não se sentia que fosse complicar tanto como está sendo agora, basta ver o preço do suíno vivo aí que vocês estão vivendo, a bolsa está vendo preços baixos, né, que a gente não esperava, uma queda absurda de consumo que a gente tem, mas acima de tudo é importante que a gente tenha união nesse momento, que a gente consiga conversar e ter transparência. Vocês são um exemplo disso, por toda a quinta tem a bolsa, tem uma situação reconhecida pelo Brasil inteiro, e eu parabenizo o Ferreira e você e toda a diretoria por terem construído essa confiança e esse patrimônio que a APCS tem hoje, não só para vocês em São Paulo, mas para o Brasil inteiro, né? Então é uma alegria muito grande estar com vocês, Ferreira. Eu sempre te disse, vocês têm que estar cada vez mais perto também da BPA, né? Estão convidados para estar lá. Eu acho que o suíno, ao contrário das aves, e nada contra a BCS, e o Marcelo é meu amigo e tem que estar, mas a gente tem que estar mais próximo do produtor suíno também lá na BPA, porque a BPA não é só uma associação de indústria, é uma associação de indústria e produtores, de toda a cadeia. E agora, nesse momento, é como a gente está trabalhando. Trabalhando primeiro, antes de começar a Covid, a BPA foi a primeira associação a mandar ofícios para todos os governadores dizendo: vocês precisam manter corredores de produção de alimentos e de insumos. Porque não adianta eu ter o meu suíno no campo e poder vender ele se eu não tiver o milho chegando. O Frederico deu uma boa notícia, que é uma boa notícia do milho começando a baixar, e isso já é efeito do que a crise é mundial, porque nós temos primeiro que abstrair a situação política dessa crise. O comportamento do Bolsonaro, do Mandetta, e eu sou eleitor do Bolsonaro, mas não foi bem, na minha visão, esse início do Bolsonaro, e ontem me parece que ele se recuperou fazendo um pronunciamento mais calmo, apaziguando, mas a crise é mundial. Não é uma coisa de invenção política no Brasil, e sim o mundo está parado. Tanto é que os Estados Unidos está parado, produzindo menos etanol de milho, e agora o milho também vai vir fazer esse efeito no mercado mundial, porque só faltava nós pagando 1.900 de farelo de soja e milho a 60 pau, com o preço do quilo da arroba como está agora. Não tem quem consiga sobreviver. Então, o que está acontecendo é uma, digamos, uma tormenta que vem agora. Nós estamos como se a gente estivesse numa tempestade no meio do mar. Nós vimos velejando com vento favorável, aquele fim de ano, as puxadas da China. Estamos, graças a Deus e ao esforço de vocês e todos os produtores, longe da peste suína africana, né? Então vamos continuar. Eu acho que tal Covid, hoje só se fala de Covid, não. Nós temos que continuar com o extremo cuidado do esforço de não deixar entrar essa doença no Brasil, porque aí sim nós teríamos um desastre. A gente tem, e aí eu vejo os abates de janeiro e fevereiro na casa de 3 milhões e 400, 3 milhões e 100, mantendo médias não muito superiores ao que foi no ano passado. Agora, o que explica? Explica que é uma queda no food service. Infelizmente, a carne suína não é tão preparada nas residências como é o frango, então, como é o próprio boi, mas o frango é o que compete direto nesse momento de disputa pelo prato. Então, o hábito de consumir a carne suína em casa é menor do que você tem hoje via presuntarias, via restaurantes e assim por diante. Isso é o quê? Eu digo que estamos com o nosso barco estava vindo bem e agora vem a tormenta. A tormenta, exatamente, nós estamos no olho desse furacão. Eu espero que a partir de hoje, com a liberação desses R$600 de Corona Voucher, o mercado interno comece a melhorar, porque quando olhamos para o mercado externo, nós estamos bem. Então, já adianto para falar um pouco da nossa fala, nós estamos olhando os abates com pesos médios de 91 com 95 em janeiro, 92,26 Brasil em fevereiro, março ainda não recebi os dados, São Paulo com pesos menores, 90 e 86, né, já caindo um pouco o peso de abate em São Paulo, mas nós temos nada que seja assim, ó, tem uma superprodução. Não, a previsão dos alojamentos de matrizes que a gente tem
suínas era para a gente ter um crescimento de 1 a 2% no ano de 2020. Então, nós temos que, primeiro, como produtores, ter a consciência de que é um momento passageiro. A gente não pode fazer loucura, não tem que jogar produto fora, tem que cuidar. Eu sei que é difícil pagar conta tendo prejuízo, mas o que fez o ano passado o preço subir bastante, onde a arroba foi nos preços que estavam? A China. E a China mudou? A China não mudou, gente. A China continua. Veja aqui, as exportações para a China em janeiro, 30 mil toneladas, em fevereiro, 31.096 e em março, agora, 35.700. A média de exportação suína, agora nesse mês, começou 3 mil toneladas ao dia, o que vai acenar para 72 mil toneladas que a gente fez de exportação de carne suína no mês de março. Nós nem estamos festejando, porque é um momento de crise, nós temos que cuidar para manter o equilíbrio da indústria, da exportação, do mercado interno, mas os números são muito bons. Sabe? A gente vendeu 67 mil toneladas de carne suína para o mundo em janeiro, 66 em fevereiro e 71 mil em março. 32% de aumento de volume. E quando nós olhamos nos 15 maiores compradores do Brasil, de países, eles também aumentaram um pouquinho. Não é que só a China aumentou. Claro que a China já tem 50% do nosso mercado. Hong Kong comprou 13 mil, 14 mil, 11 mil em março, mas mesmo na Angola, mesmo no Uruguai, subiu 1%, subiu 2%. As exportações com o dólar de R$5 começaram a ser melhores. Então, eu acho que agora nós temos que fazer o quê? Um abate médio, se a gente for olhar o abate médio também, de 2018, 2019 a 2020, ele não está tão distante. Lá em 2018 ele foi 149 em janeiro, mas agora 153 em 2019, 155 em 2020. Então, acho que o que a gente pode dizer para vocês? A China, ela viveu o episódio da peste suína africana no ano passado. O que aconteceu? Aconteceu que houve abates antecipados. Eles perderam 20 milhões de toneladas, gente. O comércio global de carne suína era de 8 milhões e 300. E a China perdeu 20 e ainda perdeu no Vietnã, perdeu Filipinas, perdeu tudo. Quando ela chegou no fim do ano e estava se preparando para o Ano Novo Chinês, largou 100 mil toneladas de estoque, foi aquela história que o preço de fato despencou, e não despencou porque aumentou a oferta, despencou porque o chinês secou o dinheiro dos importadores lá. E aí eles não tinham capital, caiu o preço médio de 5 mil para 3 mil dólares, que era melhor que os 2 mil historicamente sendo praticados. Agora o preço na China começa a recuperar, ele ainda está baixo, mas ele começa a se recuperar, mas a fome da China não passou. Só que por causa do coronavírus, ela foi atrasada, o impacto. Mas nós não temos nenhuma, digamos assim, diminuição de compras na China. As compras estão de carne suína seguindo no mesmo ritmo, com aumento de 30% de volume. Chacrinha, O que projeta para um crescimento que a gente passar de 900 mil toneladas de exportação esse ano. Ou seja, para o mercado interno, nós vamos ter um crescimento de 1 a 2% e vamos crescer 200 mil toneladas no mínimo na exportação, se não mais. Eu só não quero falar que seja mais porque pode ser. Mas por isso que acontece, esse momento agora que estamos vivendo um momento muito mais ruim por conta do mercado interno brasileiro do que do mercado externo. Nós continuamos com a China e Hong Kong comprando mais, buscando comprar. Tivemos o problema de coronavírus lá na China e não diminuiu a venda e, muito pelo contrário, atrasou a entrega de containers. Hoje, talvez, se a gente tivesse tido disponibilidade de containers normal no mês de fevereiro e março, talvez nós tivéssemos vendido 80 mil toneladas em vez de 70 mil. E agora estão chegando 2 mil containers vazios de lá da Ásia para a gente poder vender mais carne suína e carne de frango e carne de boi. E os cenários de frango, claro que não são tão bons como o de suíno, mas o frango também está positivo em 8%. Então você vê que o mundo continua com fome. Agora, volto naquela tecla inicial. A crise é mundial. Então, diminuiu o consumo de todo mundo. Os Estados Unidos diminuiu o seu consumo interno, está vendendo produto barato
então há uma queda de preço. Esse mês de abril vai ser o mês de mais disputa e rearranjos comerciais entre os países no mundo inteiro. Mas, para nós é importante nesse momento que a gente saiba que o volume vai continuar aí. Ele vai continuar a vender um volume, por quê? Porque em 2020 é quando a China, a crise da peste suína africana, vai se manifestar com maior intensidade. E por que isso? Porque no ano passado, quando começou a crise, é lógico, eu estava aqui, eu sou vizinho do Valdomiro, eu tenho uma granja de suíno, meus suínos estão com peso médio de 70, 75 quilos. O Valdomiro foi atacada a granja dele de peste suína africana. O que eu faço? Eu mando o meu para abate. Antes de pegar o peso certo, mas eu mando. Porque antes de perder pela doença, eu vou fazer virar carne. E aquilo foi virando carne durante o ano e foi sendo consumido. Por isso não se sentiu tanto efeito como vai ser sentido agora, a partir desse segundo trimestre, especialmente do segundo semestre. E por que isso? Porque não vai ter mais aquele abate de matrizes, que foi de quase metade, e vocês são os especialistas disso. Se eu quiser fazer carne de porco agora, hoje eu preciso de 1 ano e meio, entre matriz, leitãozinho, terminação, é 1 ano e meio no mínimo. Não tem outro jeito, né? A não ser que faça mágica. E o que o chinês fez? Ainda por cima, nasceu fêmea, virou matriz. A produtividade dele foi menor. O tanto de leitãozinho que dava numa matriz geneticamente preparada para uma leitoa que nasceu lá para ser carne e acabou virando matriz. Então, esse processo, ele se projeta no ano, não só para 2020 e 2021. Ainda mais pode ir adiante, porque na China, esse mês, tivemos novamente um episódio de peste suína africana em leitõezinhos sendo transportados de uma província para outra. Não bastasse isso, influenza aviária na China, diminuindo a produção do que se chama de frango amarelo, que é uma carne vendida fresca que disputa com a gente esse produto. Então, o que a gente vê lá adiante não se coaduna com o que estamos sentindo hoje, o que vocês estão sentindo no preço, o que o Brasil está sentindo no consumo. Mas é lógico, o Brasil está em 12 dias de quarentena. Aqueles food service que comiam, eles pararam de comprar. Agora a gente vai entrar, talvez, ontem o governo liberou alguns estados e municípios para começar a voltar a ter atividades. A gente talvez entre esse Corona Vouchers aí para 23 milhões de pessoas inscritas. Se for 600 pila para 23, quanto dá isso? Dá 12 bi que vai ser injetado na economia. Então isso pode começar a girar de novo e por isso, para dar um panorama para vocês, essa é a minha conversa inicial para deixar a gente fazer um debate e vocês quererem perguntar o que quiserem. Mas eu volto a repetir, é importante que nós tenhamos presente que estamos passando uma dificuldade, ela não é uma dificuldade de um dia, de uma semana, ela vai ser talvez de 1 mês, 2 meses, mas agora talvez nós estamos no olho do furacão. Então nós temos que saber que logo adiante isso vai passar. Isso vai passar e o mercado vai continuar bom. Aquele da exportação, ele vai continuar bom, porque 60 e tantos % das nossas exportações estão focadas para China e Hong Kong. E eu não vejo nenhum cenário da China parando de comprar do Brasil. Porque é importante também que a gente entenda que a China, no cenário anterior, há 2 anos atrás, ela consumia algo em torno de 120 mil toneladas por dia. Só nesse primeiro momento, a China já comprou no primeiro trimestre 1 milhão de toneladas, mais do que ela comprava no ano normalmente do passado. Então veja aqui o que está acontecendo. Tá? Eu tenho um cara que me pediu 1.000 containers de frango por mês. Ele disse assim, eu quero que tu me arrume uma empresa para vender 1.000 containers de frango, porque as minhas indústrias, aqui 3 indústrias, não consigo rodar porque falta matéria-prima. Então veja que o cara que come a carne suína, que é a carne principal do chinês e do asiático, eles estão fazendo o quê? Estão misturando peito de frango com carne suína para fazer os dumplings, que é aqueles pasteizinhos que eles gostam. Eles misturam carne de peito de frango, misturam gordura suína para manter o sabor, porque está faltando. Isso é o quê? É claro que se ele tivesse a liberdade de ter só carne suína, ele continuaria. Então, esse é o panorama que nós vamos ter. A dificuldade atual, infelizmente, ela é fruto e todos temos que se cuidar.